Olá, prezados alunos, começando mais uma videoaula do curso de Agronomia do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Mogi. Hoje nós vamos tratar especificamente, fazer um resumo de doenças e nematóides na cultura do arroz. Tá? Falamos de pragas, falamos de plantas daninhas, vamos falar agora sobre o manejo, sintomatologia, doenças e nematóides da cultura. É importante a gente falar um pouco delas, tá? Bom, as principais, nós temos vários fungos, né, que acometem o arroz, mas nós vamos falar um pouquinho de cada um, né? E a principal mesmo é a brusônia. Então, costumo falar o seguinte: se a gente fizer um controle bem efetivo, um manejo bem adequado de brusônia, a gente consegue controlar bem as demais, tá? A brusônia realmente é a doença que mais afeta a produtividade, que mais acomete a cultura do arroz e que mais reduz a produção mesmo, tá? Então, controlando bem a brusônia do arroz, entendo que a gente faz um controle mais efetivo também nas outras, tá? E uma outra, então nós vamos falar um pouco da brusônia, escaldadora das folhas, queima da bainha, mancha das glumas, dos grãos, mancha parda, carvão e falso carvão e carvão de folha também, e dois nematóides importantes, que é o nematóide da ponta branca e o nematóide de galhas, importante para a gente falar também em função de manejo, tá bom? Então, antes de falar dessas doenças, das doenças de maneira geral, é importante eu falar alguma coisa para vocês no seguinte sentido: para ter doença, é importante a gente ver os três vértices desse triângulo: patógeno, hospedeiro e o ambiente. Se eu tenho o patógeno na área, se eu tenho o hospedeiro, no caso a planta do arroz na área, e se eu tenho um ambiente que favoreça tanto o desenvolvimento do hospedeiro quanto o desenvolvimento do patógeno, nós temos uma alta possibilidade de doença. Então, o que a gente precisa fazer é tentar quebrar esses pontos em algum vértice, né? Seja no hospedeiro, seja no patógeno, seja no ambiente. Então, é importante a gente fazer um manejo de maneira integrada também. A gente está falando de manejo integrado de praga, manejo integrado de planta daninha, nós temos que falar de manejo de doenças também, tá? Então, para a cultura do arroz, o arroz, ele tem a folha da planta do arroz é uma folha muito sensível, e ela fica mais sensível ainda quando a gente extrapola as doses nitrogenadas na adubação. Então, quanto mais adubação nitrogenada, menor essa relação CN, a folha fica muito sensível. Ficando sensível, há um ataque com mais facilidade dos fungos que podem acometer a planta. Então, o uso equilibrado da adubação nitrogenada é importante. Uma outra coisa, alguns estudos já mostram que o uso de silício na adubação é importante. O silício melhora a condição de barreira mecânica, a folha fica mais dura, e isso gera uma redução de ataque, né, de doenças aqui. Uso sempre de cultivares resistentes, uso sempre de cultivares tolerantes. Isso é importantíssimo, tá? E não é a mesma cultivar, né? Fazer também uma rotação de cultivares, né? Seja resistentes ou tolerantes. Tentar trabalhar com um número maior de cultivares por área, se possível, né? Não trabalhar com apenas um, trabalhar com 2, 3, 4 e fazer ciclos alternados, plantas mais precoces, mais tardias. E para a gente ter esse controle, fazer o que a gente chama de horizontalidade das resistências verticais. Se eu tenho várias cultivares, algumas cultivares com resistências diferentes a diferentes doenças, nós temos uma pseudo-horizontalidade de resistência, e a gente consegue trabalhar melhor esse manejo dessas doenças. Uso semente certificada. Evitar, gente, usar semente salva, né? A semente certificada é que garante a gente, garante a produção, garante uma produtividade, né? E garante uma segurança, né? Para o produtor, ao adquirir essa semente, ela tem garantias, né? Então, importante, trabalho com semente certificada. E
trabalhar com a parte química, né? Sempre. Não temos como não trabalhar a parte química, né? O uso de fungicidas, seja no tratamento de sementes, seja uma aplicação de pulverização foliar, tá? É importante a gente falar isso. Outra coisa, pode tratar a semente em arroz inundado? Sim, claro que pode. O ideal é tratar a semente e depois fazer a inundação depois de alguns dias, no caso aqui é a recomendação de 30 dias. Então, importante falar isso, sem problema nenhum, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho da brusônia, falar resumidamente, né, os sintomas e métodos de controle. Então, aqui é primeira lesão, né, que a brusônia acomete as plantas de arroz. Aqui, nos nós, né, vira essa lesão escura, marronzada, enegrecida aqui, sintoma característico de brusônia. A gente chama brusônia do pescoço também, né? Baixo do nó da panícula, né? Nó abaixo da panícula. Emissão da panícula, o nó abaixo vira essa mancha escura, uma brusônia do pescoço, tá? E essa lesão característica das folhas, né? Uma lesão clara no meio, com um halo necrosado, marronzado em volta, né? É uma lesão irregular, vamos dizer assim, mais ovalada, mais irregular, típico de brusônia, tá? Aqui uma outra, aqui tem, né, sintomas mais regulares, né, ovalados, arredondados, mas é típico do sintoma, né? No centro esbranquiçado e em volta um halo escurecido, marrom, mais escuro, tá? Controle. Manejo da água de irrigação em áreas de arroz inundado, o uso de semente certificada, correta de semeaduras, cultivares resistentes, caso tenha, adubação equilibrada de nitrogênio e, olha, aplicação de silício e pode acontecer isso aqui, né? Se a aplicação de silício reduz a sintomatologia, reduz o aparecimento dos sintomas mais severos. Então, é uma recomendação também, uma indicação, né? Fazer adubação com silício. Tá? E o uso de fungicidas. Aqui é um trabalho falando da aplicação especificamente de fontes de silício, tá? No efeito na severidade de brusônia nas folhas. Quando a gente vê, a gente chama aqui curva de progresso da doença, né? A gente observa o seguinte, que para todas os dois gráficos, seja sementes tratadas ou não tratadas, nós observamos o seguinte, que houve uma redução da curva de progresso da doença quando eu aumentei as doses de fontes de silício, né? Todas as fontes. Então, nós temos aqui, ó, rocha serpentinita, redondinho, silicato de alto forno, triangular, e a rocha volastonita e xizinho. É claro que observa-se que para a rocha volastonita foi o mais indicado, tanto para sementes não tratadas quanto para sementes tratadas. Eu aumentei as doses da fonte de silício e houve uma redução da curva de progresso da doença. Então, informando que, de fato, o silício ajuda nesse controle, principalmente da brusônia. E não é só da brusônia, de outras doenças foliares, porque a folha fica um pouco mais resistente, o que impede um ataque mais severo das doenças, dos fungos patogênicos, né, nessa planta. Tá? Uma outra doença importante, a escaldadura das folhas. Quais são os sintomas? Os sintomas é bem característico. Na ponta da folha, um sintoma mais arroxeado. E vocês observam que a folha ela vai fazendo umas ondas, umas estrias características na ponta das folhas, né? Áreas concêntricas, dando um aspecto franjado. É isso mesmo, um aspecto de franja, né? Umas ondas, tá? Isso é típico de escaldadura das folhas. Controle, adubação nitrogenada, variedades resistentes, uso de semente de boa qualidade, que a gente sempre já falou em todos os processos de manejo de doenças. Tá? Então, aqui, olha aqui, o sintoma, essas franjas, essas ondas, né? Nas pontas das folhas, característico de sintoma de escaldadura. Tá bom? Mais uma foto aqui. Pode acontecer sintomas de escaldadura
do lado, em outros locais a não ser na ponta, mas provavelmente, se eu tenho esses sintomas aqui, eu vou achar sintomas de escaldadura desse jeito aqui. Pode ter algumas lesões, alguns sintomas irregulares, né? Mas especificamente o sintoma de escaldadura é este aqui. Tá? Uma outra doença importante é a risotona solane, dando o que a gente chama de queima das bainhas, né? Bainhas das folhas. Pode acometer a parte de colo de planta, de retrato de sistema de planta, pode também, que a gente chama de um sintoma de dumping off, né? Vai tombar essa planta. Tá? As manchas não são bem definidas, aspecto queimado, e os ataques intensos, grandes reboleiras, que é característico de ataque de risotona. Então, nós temos aqui, ó, isso aqui é sintoma de queima das bainhas, né? Lembrando que a folha de arroz, ela não tem pecíolo, ela tem bainha e lâmina, né? E essa bainha, ela é invaginante, ela fica aderida ao caule, né? O como. Então, a gente vai ver esse sintoma de risotona na bainha, e não na folha, na lâmina foliar, na bainha, tá bom? O controle, fazer um sistema rotacionado, tirar esse resto de cultura, drenar as áreas durante a entre-safra, né, e adubação equilibrada. Outra coisa, o tricoderma é muito eficiente. O tricoderma é um fungo, né, competidor, e a gente pode trabalhar ele nas áreas de produção, tá? E o uso de cultivares tolerantes. Mancha de grumelas e grãos, eu pus aqui. Olha o tanto de fungo que pode acometer as grumelas e os grãos formando essas manchas. Então, nós temos, e na queima também. Então, isso aqui muito se confunde, muitas vezes, né? Manchas nos grãos, manchas nas grumelas, por quê? É um complexo de fungos que ataca a cultura do arroz nos grãos e nas grumelas. Então, muitas vezes os sintomas, eles são muito variáveis, né? De bipolares, de foma, de alternar, enfim. Nós temos uma gama. Então, o controle, basicamente, a gente faz da mesma forma, né? Controlou bipolares, a periculariolise, né? Que é o mesmo gênero da Brusone, né? Então, assim, é importante a gente conhecer, mas o ataque é sempre mesmo, um complexo de fungos atacando as glomelas e os grãos, tá? Olha aí, nós podemos ter ataques desse jeito aqui, de manchas, pode acometer as folhas também, podemos ter essas manchas aqui, ó, mais enegrecidas, tudo manchas, de ataques de manchas ou nas glomelas ou nos grãos, tá? Uma outra doença importante que a gente pode fazer uma confusão com a mancha de Brusone, né? Que é a mancha parda, mas um é pericular e outro é bipolares. Característica que é bem nítido a diferença na sintomatologia. As manchas pardas, elas são pardas, elas são amarronzadas, né? A mancha de Brusone, ela é branca no meio, né? E a mancha de bipolares aqui é um pouco mais escura no meio. E forma, se vocês estão observando aqui, um halo mais amarelado. Logo após esse halo mais necrosado. Então, coisa que a Brusone não parece. Tá? A Brusone parece uma mancha branca no centro com um halo escuro. E a mancha parda, ela parece mais escurecida no centro, com uma necrose circundando essa mancha mais escura, mas também com um halo, podendo ter um halo amarelado, olha aqui, em volta dessa mancha. Então, é importante a gente ter essas informações, essas diferenças de mancha parda, de bipolares e de pericular, tá bom? Controle, segue, tratamento de semente, adubação nitrogenada equilibrada e pulverizações. Carvão, falso carvão das folhas, pode acometer as culturas. Doenças que não têm uma importância tão grande, mas é importante a gente falar delas, né? Porque pode acontecer nas áreas de produção. Então, o carvão catilete, o falso carvão rustilago e o carvão das folhas com etiloma. O controle é basicamente o mesmo, controlei uma, controlo as outras em função do manejo. Preciso destruir as panículas, eliminação desses restos culturais e das panículas doentes. Importante a gente talvez trabalhar, se for uma área menor, tirar essas panículas, mas eu entendo de ser difícil.
Uso de fungicidas na fase final de emborrachamento, quando a planta começa a encher grão ali, e a redução de fontes de higiene na adubação, que é importante. Tá? Então, aqui, ó, sintoma tipo de carvão, né? Grãos escurecidos. Pode acontecer grãos, esse é o falso carvão, né? Não é preto, né? Não é escuro, né? Essa sintomatologia. O fungo ele dá um aspecto amarelado. Então, esse aspecto bem de gomela amarela, com virulência, né? E a folha verde. Então, a gente consegue enxergar isso bem. E pode acontecer o carvão das folhas, manchas escuras, bem característico. Não parece foliculária, não parece ricolares, né? Ela é bem pequenininho, com mancha escura, bem crescida. Tá? Alguns fungicidas, a gente pode estar falando de alguns, né? É claro que eu sempre falo, a sugestão é ir na Agrofit e coletar as informações do Agrofit, né, no Ministério da Agricultura, no mapa, no site do mapa. Mas aqui são algumas sugestões. Né? Nós temos o Bio, Nativo, Estratego, Eminente Excel, o Ditane, que é um fungicida bem, não específico, nem específico mesmo, bem antigo, mas que funciona. E o Maxine Advanced, que é um fungicida para tratamento de sementes, que pode ser utilizado também. Aqui o standard atual, que é fipronil, piraclostrobina e tiofanato, também controlando inseticidas, mas pode controlar, por exemplo, a escaldadura e o dumping off, né? O standard atual, ele tem inseticida fungicida, ele é importante, ele tem uma vantagem em relação aos outros, você faz um tratamento só e você pode controlar mais, um portfólio maior, seja de insetos e doenças, é importante falar isso. Aqui, só para sugestões, né, o Bio, né, o crisoximetílico, epoxiconazol, para brusone e mancha parda, e é o que eu falei para vocês, acessem o site do Ministério da Agricultura e entrem no Agrofit, observando que nós temos aí 101 fungicidas registrados para a cultura do arroz. Hoje, né, foi em 2020 que eu fiz essa consulta, e aí lá tem todas as informações para tomada de decisão na hora de escolher os melhores fungicidas. Bom, aqui, só para a gente finalizar, né, esse manejo importante, a gente vai cultivares resistentes, manejo de adubação nitrogenada, adubação certificada, sementes certificadas antes da cultura, antes da gente fazer a semeadura, né? Sempre trabalhando com os tratamentos de semente, manejo da adubação, e aí nós temos a cultura. Fazemos o tratamento de semente aqui e, lembrando outra coisa, geralmente as doenças aparecem mais para o estágio reprodutivo. Então a gente precisa tomar mais cuidado no estágio reprodutivo. Aqui uma sugestão, simplesmente coloquei o nome dos fungicidas, mas é só para mostrar que a gente precisa rotacionar esses fungicidas. Não é colocar só um fungicida ou outro. Precisamos rotacionar esses fungicidas mais protetores, mais curativos, mais erradicantes, dependendo do grau de estágio da doença. Importante a gente fazer esse processo de rotação, mudar o modo de ação para evitar resistência. E depois que a gente tira o arroz, faz a colheita, vamos trabalhar com sucessão de culturas, com dicotiledôneos, rotação de culturas, né, trabalhar no verão seguinte, não arroz, trabalhar com outra cultura dicotiledônea, tirando o arroz dali para a gente quebrar essa sequência de doenças. Tratamento de semente das culturas sucessoras, se eu tiro o arroz e coloco feijão, por exemplo, depois da cultura do arroz, vamos trabalhar o tratamento de semente das culturas sucessoras também. E trabalhar com cultivares resistentes das culturas sucessoras. Então, lembrando que nós não vamos plantar o arroz só esse ano e deixar de plantar no outro ano. É uma área de produção. A gente vai produzir sempre, por muito tempo. Então, a gente precisa de ter esse manejo a longo prazo. Manejo a longo prazo significa trabalhar com várias formas de manejar. Preventivo, né, químico, cultural, né, fazendo uma adubação equilibrada, informações de análise de solo. Importante a gente ter todas essas informações. Ok? Bom, e para a gente finalizar, falando um pouco de nematóides, dois especificamente. O Phyllene-Coides best, que é o nematóide da ponta branca do arroz, que dá esse aspecto de
de sintomatologia nas pontas das folhas do arroz. Mas a escaldadura também dá esse sintoma nas pontas do arroz. Como é que eu diferencio? É muito diferente a sintomatologia. A escaldadura, ela dá franjas, ondas nas folhas, nas pontas das folhas. O nematóide da ponta branca, não. A ponta fica realmente mais clara, né? Uma clorose, um amarelo bem pálido, né? Um verde bem clarinho, dando esse aspecto. Pode até checar esse ponto aqui de arrochamento. Lembrando o seguinte, eu não estou vendo franjas aqui, né? Na nematóide da ponta branca. A escaldadura forma aquelas ondas aqui no nematóide da ponta branca, não. Uma outra coisa importante que precisa ser falada. Olha a importância de sementes certificadas. O nematóide da ponta branca é um migrador. Ele é um nematóide migrador. Se a gente observar esse gráficozinho aqui, né? Olha, ele se aloja dentro das sementes e quando se faz a semeadura, ele caminha para o solo e migra pela planta até atingir as flores, ou o florescimento, as panículas. E lá ele se aloja nas flores, na parte feminina da planta, e ocorre a disseminação por semente. Olha a importância da gente trabalhar com sementes certificadas. Não, em áreas de produção que tem problemas de nematóide ponta branca, é importante não usar essas sementes salvas, porque nós estamos disseminando o nematóide para as áreas, tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da foto, olha onde está o nematóide. Ele está penetrando pelo túnel apical, palha, lema, olha os estames, o ovário. O que ele vai fazer? Ele vai se alojar dentro do ovário aqui, passando por esse túnel apical, evidentemente, e as sementes vão ficar com esse nematóide. E aí, no processo de disseminação, a gente usa sementes salva, e essas sementes são veículos de disseminação desse nematóide. Importante a gente falar isso, tá? Então, semente certificada, o controle mais efetivo de nematóide ponta branca é semente certificada, tá? A termoterapia é indicada, mas tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Termoterapia é o uso de água quente para matar o nematóide. Toma cuidado, porque a água quente pode matar a semente também. Então, pode vir a reduzir a germinação de sementes, tá? Controle químico, pouco efetivo até hoje. O que nós temos, algumas variedades existentes, no caso a BR Pampa, BRS Pampa de 2016, para arroz inundado. Então, deixei o link aqui, mostra que pelo menos a BRS Pampa ela foi mais tolerante, ou seja, ela reduziu a população de nematóide ponta branca do arroz, que é uma sugestão para se trabalhar em áreas irrigadas, tá? E é importante, depois de tirar esse arroz, né, colher o arroz, vamos trabalhar com espécies em sucessão e rotação que tenha fatores de reprodução menor que 1. Por exemplo, a soja não é acometida pelo nematóide da ponta branca. Então, se a gente trabalhar a soja em sistema não sucessivo, mas rotacionado, né, eu consigo reduzir a população de nematóide da ponta branca do arroz. Isso pode ser válido para milho, válido para outras culturas que não são atacadas por esse nematóide, ou pelo menos não são multiplicadoras desse nematóide, porque tem plantas de culturas econômicas que não são afetadas pelo nematóide, mas elas são multiplicadoras desse nematóide no solo. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E um outro nematóide, que é mais comum para nós, né, para soja, para milho, que é o meloidógeno graminícola. No caso, o gênero meloidógeno é mais comum, né? Nós temos javânica, incógnita, galhas características, nematóide galhas. Ele produz no sistema radicular galhas características. E aí, quando ele ataca o sistema radicular, ele causa um problema no sistema radicular e a planta começa a diminuir seu tamanho. Então, sintoma, nanismo, começa a aparecer clorose na parte aérea, parece sintomas de deficiência nutricional, mas em reboleiros, ou seja, aquelas grandes manchas arredondadas, ovaladas que aparecem no campo, tá? As plantas começam a antecipar o florescimento e maturação de grãos. Você vê que plantas pequenas estão florescendo rapidamente
e maturando o grão rapidamente. Isso é um sintoma de nematóide. E muito adaptado em solos alagados, tá? A penetração se dá em solo seco, mas depois aparece em solos alagados. Então, controle, manutenção desse alagamento, reduzir esse alagamento em determinado momento, né? E depois manter esse alagamento, porque a penetração está em solo seco. Se não tem, o solo está mais úmido, você reduz essa penetração. Rotação de culturas com milho e soja de cultivares, que não são hospedeiros e não são multiplicadores, que tem um fator de reprodução menor que 1 para esse nematode. É importante falar isso. Às vezes não ataca, não são hospedeiros, mas multiplicam. Então, às vezes a planta do milho e de soja, elas não são acometidas, não tem sintomas, mas elas multiplicam esse nematóide. Então, cuidado, fator de reprodução menor que 1. Importante também trabalhar o nematóide. Dá para controlar o nematóide? Tá, às vezes não a curto prazo, mas a médio prazo. Vamos fazer o seguinte: quando eu faço o sistema rotacionado com arroz, né, com milho, com soja para arroz, no caso, eu uso o tratamento de semente também, ou a Victa, ou o Stand-Up Top, por exemplo, para milho e soja. Porque aí eu consigo reduzir essa população de nematóide um pouco mais, tá? E tem um nematicida, né, chamado Rugby, Cardoxafos, que eu posso também trabalhar com pulverizações, não para arroz, porque ele não é registrado para arroz, mas para milho e soja ele é registrado, então a gente pode trabalhar com arroz para milho e soja com Rugby. E aí a gente começa a médio prazo reduzir essas populações de nematóide, tá bom? Aqui, sintoma característico. Como é que eu sei que a planta de arroz está... verifiquei na parte aérea, nanismo, clorose, sintoma em reboleira. Como é que eu me certifico que isso é nematóide? Eu arranco a planta. Arranquei a planta, verifiquei que tem galhas, nematóide das galhas, Meroidógeno camerino. Tá bom? Certo. Os sintomas em regiões alagadas, né? Manchas amareladas e reboleiras, né? Nas áreas de arroz. Plantas menores, isso é sintoma típico de nematóide. Mas pode ser outra coisa, pode ser outra coisa. Vai ali, arranca algumas plantas e verifica se tem galhas, que provavelmente vai ser, com certeza, nematóide galha. Tá bom? Aqui uma outra uma sugestão, né? É um produto um pouco mais novo, né? Que é o Quartz, que utiliza como se fosse um nematicida biológico, né? O controle seguinte dos estados biológicos. Então, a gente pode trabalhar com esse produto, né? A base de bacilos, né? E a gente pode pulverizar esse produto no solo, diretamente no solo, controlando alguns nematóides, tá? Aqui, ó, nematóide das galhas, Meroidógeno graminífero. Então, a gente pode trabalhar com esse produto, que é um produto biológico, né? E indicado para a cultura do arroz também, tá? Trabalhar uma situação de controle a médio prazo, né? Redução de população a médio prazo, tá bom? Bom, aqui tem algumas referências que eu deixei também nas salas de aula, para que vocês possam acessar, e que fala um pouco sobre esses manejos de doença, né, e de nematóides na cultura do arroz, ok? Espero que tenham entendido, estou sempre à disposição e fiquem bem, ok? Tchau.